Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso estudo espírita de hoje. Nós queremos agradecer a você pela sua presença nestes estudos e que a gente possa utilizá-los bem para o nosso crescimento espiritual. Todo esse trabalho está baseado no cômputo doutrinário espírita. Às vezes pegamos diretamente do Livro dos Espíritos, outras vezes de obras subsidiárias, para que a gente possa ir fazendo esse leque, para entendermos realmente o que o Espiritismo oferece para a humanidade. Então, o nosso estudo de hoje é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos. Será que eles influenciam assim em nossas vidas? Como que seria isso? Este estudo o senhor Allan Kardec desenvolveu no Livro dos Espíritos e nós vamos estudá-los aqui, as questões relacionadas a este tema. Eu espero que você esteja feliz por estar participando aqui conosco e se você puder compartilhar com seus amigos, com seus grupos, por favor, faça isso. O Espiritismo tem toda a possibilidade de fazer com que a humanidade cresça, com que a humanidade se arvore para o bem. Então, nosso trabalho tem essa intenção, fazer com que todas as pessoas tenham um conhecimento do Espiritismo, não só da sua parte mediúnica, que é muito estudada, é muito praticada, mas principalmente pela sua doutrina de ciência e de filosofia, e que nos leva à moral, que nos leva a Deus. Isso é o Espiritismo. Não é uma religião formal, ritualística, nada disso. É uma religião que nos promove esse encontro direto nosso com o Pai, já a partir deste momento enquanto humanos. Nós podemos ter essa relação com Deus, precisamos ter essa relação. O Espiritismo, então, está nos ajudando, está nos fortalecendo e nos instruindo para fazermos isso. Então, vamos ao nosso estudo de hoje, pedindo sempre a Jesus que nos ampare, que nos proteja, que nos oriente, para que sejamos perfeitos instrumentos da sua vontade, dentro da nossa possibilidade, mas que a gente possa ser o máximo possível bom, excelente, para que a mensagem do bem chegue a todos. Vamos ao nosso estudo de hoje, que é coisa estranha essa dos espíritos influenciarem os nossos pensamentos. Creio mesmo que eles deveriam nos deixar em paz, porque um dia eles estarão aqui reencarnados e nós vamos estar do lado de lá e podemos também influenciar. Vamos estudar isso com muito cuidado. É aqui que nós convidamos a todos vocês, minha gente, porque realmente é muito estranho um espírito desencarnado influenciar os pensamentos dos encarnados. É claro que o encarnado vai dar chances para isso. Se o encarnado não se preserva, não se instrui, ele vai dar chances para que esses espíritos influenciem. E isso aqui é interessante porque um dia nós vamos trocar de posições. Eles vão estar aqui encarnados e nós desencarnados. Aquele que ainda não tem a essência do bem em si pode fazer uma vingança. É claro que o mundo está mudando de ciclo e isso quase não vai acontecer mais, porque espíritos vingativos, espíritos perversos, tirânicos, não vão continuar por aqui. Vão ter que ir para um outro mundo para aprimorarem-se, para se reerguerem perante as leis de Deus. O universo é vasto e lá tem tudo para todos, né? Então, a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos, vamos estudar isso com muito cuidado. Tá? Então, vamos aqui. A questão começa, né, na questão 459. O estudo, desculpa, começa na questão 459, que é muito conhecida dos espíritas. Pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A resposta é: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Por que isso acontece? Isso acontece porque o homem encarnado
ainda não está devidamente consciente da sua necessidade de autocuidado, de autopreservação. Então, os pensamentos são muitas vezes equivocados, muitas vezes ligados ao mal, e aí o que vai acontecer? Ele vai ser influenciado por espíritos que estão na mesma sintonia. Como a sintonia da Terra ainda é de baixa frequência, é no campo moral, no campo ético, no campo espiritual, então esses espíritos se unem e transmitem informações simultaneamente. Os espíritos desencarnados, porque estão desencarnados, não são espíritos do bem ainda. Muitos ainda estão ligados ao mal. Outros não, outros já avançaram nas suas evoluções. Mas muitos espíritos estão ligados ainda ao mal. E eles entram na sintonia do encarnado que não se preserva. Por isso que eles influenciam. Então, a maioria das pessoas, infelizmente, por não saberem disso, se entregam placidamente a esses espíritos menos felizes. Por isso, nós estamos estudando aqui o nosso Lições Espíritas, para que a gente possa entender isso com mais propriedade, com mais integridade. Vamos lá. Questão 460. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Kardec quase que repete a pergunta, né? A resposta é: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza que vos vedes, é que tem de vós duas ideias a se proclamarem. Por isso, meus amigos, uma questão bem interessante é o seguinte: observe os seus pensamentos. Quando o seu pensamento difere daquilo que você normalmente é um sinal que é uma influência do espírito. Vamos entender isso melhor. Todos nós temos um conjunto de pensamentos que está diretamente relacionados àquilo que somos, à nossa essência. Então, nós pensamos geralmente assim, com a nossa essência. Mas se o nosso pensamento passa a divergir do que somos, às vezes eu começo a pensar umas coisas que eu naturalmente não penso, não quero, não aceito, ou não me interesso, daí a prova, pode ser uma influência. Então, observe-se sempre como você é, o que você se estrutura naquilo que você já conseguiu na sua evolução, e se preserve nisso. Qualquer pensamento contrário disso pode ser uma influência. É aí que eles entram. Então, que se cuide. Pense quem você é. Essa questão do como eu sou tem que ser muito dinamizado em nós. É um momento. A doutrina espírita, meu amigo, minha amiga, ele é o encontro do eu consigo mesmo. Ela promove isso. Por isso que nós temos que estar atentos àquilo que nós pensamos e àquilo que nos é sugerido por essas entidades desencarnadas. Tá? Então, aí vamos continuando aqui, olha. Quantas vezes me confundo no mundo dos meus pensamentos? São meus? Ou do aquém? Ou do além? Como me sinto neles? Penso ou sou pensado? Essa história dos pensamentos não batem com os meus conhecimentos, e daí que sempre me perco. Os espíritos podem mesmo interferir? Sendo assim, preciso cuidar de mim para evitar amarguras que necessitarão de curas. Ah, esses pensamentos que não saem de mim. Então, essa pessoa está envolvida com um monte de pensamentos estranhos, não é? Na verdade, meus amigos, essa figura, ela representa bem aquilo que acontece conosco o dia inteiro. A gente mistura muito pensamento, sabe? Nós temos que tomar cuidado com o nosso pensamento. O que eu realmente estou analisando naquele momento, o que eu estou vivendo, o que eu estou concluindo. Porque se eu não tomar conta disso, olha a quantidade de confusão que isso acontece comigo. E numa dessas confusões eu posso fazer uma coisa errada.
tomar uma atitude equivocada. Organize seu pensamento, meu irmão ou minha irmã, porque isso vai te dar um avanço muito grande na sua evolução e também no seu dia a dia, sabe? Organize-se, não deixe que isso aconteça com você, tá bom? Questão 461. Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Nós falamos agora mesmo, né? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Lembra que nós conversamos sobre isso? Então, toda vez que você fizer um pensamento, pense antes, analise, isso é meu mesmo? Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não sabeis fazê-la. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que eu pratico. Se tomo o meu caminho, se tomo o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então é preciso que a pessoa se inteire do bem, para que ele faça exatamente esse bem, para que ele não se complique com o mal, porque a responsabilidade dele vai ser muito grande. Sabe, amigos e amigas, este é o nosso grande e sublime momento. Agora está sendo feita a seleção. O que eu quero? O que eu desejo? O que a minha vontade superior me indica? Procure pensar você, procure analisar você, para saber em que ponto que você está. Os pensamentos são sugeridos, né? Aí nós colocamos essas gravuras que mostram isso, que os pensamentos podem estar sendo sugeridos. Por isso, tomemos cuidado. Na questão 462, Allan Kardec vai fazer a seguinte pergunta: é sempre de dentro de si mesmo que os homens inteligentes e de gênios tiram as suas ideias? Isso aí é interessante, né? Será que é da pessoa mesmo que saem essas ideias, os homens inteligentes e de gênio que ele diz, né? Algumas vezes, elas lhes vêm do próprio espírito. Porém, de outras, muitas são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham a si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim sem o suspeitarem uma verdadeira evocação. Dizem que Einstein estava procurando entender a lei da relatividade, não conseguia. Ele tinha certeza de alguma coisa, mas ele não conseguia formular a lei, né? E um dia ele resolveu ir para um bosque, parece que um bosque lá de Viena, e ficou lá uns 8 dias, meio que em retiro espiritual, e quando ele voltou com a fórmula pronta, né? E aí ele diz o seguinte, que era 10% de transpiração e 90% de inspiração. Então, provavelmente, ali ele foi instruído. Era um homem de gênio. E quantas pessoas de gênio que pegam informações extraordinárias? Nós vemos muitas histórias, a gente conhece muitos fatos, inclusive há um livro que se chama Gênios ou Ingênuos, para fazer essa comparação mesmo, desses grandes espíritos que trouxeram grandes avanços para a humanidade. Praticamente todos eles tiveram essa influência espiritual para o bem. Traziam já uma base, e essa base entrou em relação com a espiritualidade, e aí fizeram trabalhos magníficos, extraordinários. Isso nós temos que começar a pensar. O homem do futuro será aquele que se interessará por essas coisas. Isso não vai passar batido para ele, sabe? Isso não vai virar só biografia ou só estruturas, né? Ah, fulano é isso, fulano é aquilo, sabe? Essa coisa, na hora de apresentação de um expositor ou de uma expositora, nossa, é uma coisa terrível. Fica ali falando que fulano é isso, pós-graduado e tal. Não, sabe? O homem de gênio não quer saber disso, porque ele sabe que o maior saber da Terra é ínfimo lá no mundo espiritual. Então, ele quer participar, ele quer ajudar, mas não quer muitos títulos aqui, não. Continuando aqui, olha, Kardec vai fazer um comentário agora. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente
os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos. Como nos concedeu de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se concebe imprecisa, é que convém assim aconteça. Tem uma coisa interessante que a gente tem que pensar muito, muito, muito bem. Quando se cria um planeta, então esse planeta tem um projeto, tem um propósito. E dentro dos propósitos do planeta, os seres que ali residem, eles criam as situações para que o propósito seja cumprido. Aqui no nosso planeta Terra, nós vemos, né, de largo que o propósito do planeta é fazer o quê? É trazer esse espírito que veio da inconsciência dos reinos antigos, dos reinos anteriores da evolução, e chegando ao homem, ele seja conduzido à sua autonomia, à sua soberania. Então, o homem começa lá no princípio, né? O Australopithecus, por exemplo, e aí vai a evolução dele, que é uma forma mosaica. Quanto mais ele evolui, mais ele cria nichos para a sua evolução ser mais rápida. Então, nós vemos isso na história, que nós saímos lá daquele homem bem primitivo para chegarmos aos homens atuais. Então, o propósito do nosso planeta é esse. E dentro desse propósito, em todos os tempos, havia um planejamento para que tudo pudesse acontecer. Então, espíritos que trabalham com Jesus, diretamente ligados com o propósito do planeta, eles vêm periodicamente trazendo as informações para os espíritos em evolução, do primitivo para o homem moderno. De forma que eles não querem títulos, eles não querem nome, eles querem cumprir o propósito. Porque, ao cumprir o propósito, eles estão cumprindo aquilo que foi acertado entre ele e a direção do planeta. Por isso que eles não querem títulos, eles só querem fazer o trabalho. Aqueles que buscam muitos títulos, muitas honrarias mundanas, esses praticamente ainda não entenderam do propósito. Eles participam do propósito, mas como aprendizes. Agora, os grandes mesmos, esses não querem títulos, eles querem cumprir aquilo que lhes é solicitado pelo o Senhor do mundo, o Senhor do planeta, que dirige o planeta. Então, posto isso, né, o Kardec falou, quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Né? Guardem isso com você. Agora, na questão 463, Kardec vai fazer a seguinte pergunta. Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato. A gente tem essa mania de falar assim, o primeiro impulso, o primeiro pensamento é que é o certo. Né? Será que isso aí está mesmo dentro dos critérios? A resposta. Pode ser bom ou mal, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Então, meu irmão, minha irmã, veja a tua inspiração. O que chega para você? Todos somos médiuns, todos. E temos graduações nesse status mediúnico. Então, para uns, chega muito claro, né? Esse impulso chega muito claro, para outros nem tanto, mas sempre chega. Daí que nós estamos precisando de acurar a nossa percepção mediúnica, para eu não errar, para eu não ficar cometendo enganos quando já passou do tempo disso. Nós temos ciclos na evolução, então tem coisas que não podem mais acontecer em nós. Nós precisamos modificar, nós precisamos crescer, querer crescer. Então, se eu faço uma coisa rotineiramente a mesma, eu posso estar perdendo tempo. Então, cada dia, cada proposta é uma proposta. Hoje mesmo eu me levantei cedo e fui ali na padaria pegar um pãozinho para o café da manhã, e o dia estava ainda começando. Eu olhei para o dia e falei, nossa, quanta coisa vai acontecer hoje para todas essas pessoas. É como uma encarnação, né? O bebê chega e ele tem toda uma encarnação para ele fazer o bem, para ele crescer para o bem. Isso é para ele. Ele não está fazendo isso para ninguém, ele está fazendo isso para ele. Então, o dia que começa é sempre uma proposta do bem. Agora, conviver com a proposta do bem vai depender de cada um. Vai depender das aspirações de cada um para que ele possa
produzir coisas boas, com boas inspirações. Essa questão nos traz esse raciocínio. Na questão 464, Kardec pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? E aqui nós temos sempre que colocar em evidência, meu amigo, minha amiga, que por estar desencarnado o espírito não é bom ainda. Aqueles que já são bons aqui retornam bem lá no mundo espiritual, vão participar de coisas do campo do bem, mas aqueles que estão ligados a vícios, a intempéries, a projetos de destruição aqui no mundo, tanto destruição da natureza como destruição do outro, né, do indivíduo, do semelhante, eles vão chegar no mundo espiritual da mesma maneira. Então, eles podem influenciar negativamente, como um bom espírito pode influenciar positivamente. Aí Kardec pergunta, como que distingue isso? De um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? A resposta é: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, está na nossa mão. Nós precisamos discernir isso, né? Será que é a inspiração que me chega para o bem ou para o mal? Mata ela, mata ele, puxa o tapete dele. Você merece mais. Isso é influência negativa. A influência positiva é sempre assim. Vamos cumprir a vontade de Deus? Vamos aguardar o nosso momento? Ninguém se interpõe entre nós e o nosso projeto evolutivo. Se não chegou agora, vai chegar depois. Então, são essas questões que nós precisamos de pensar, para que a gente não cometa erros contra nós mesmos. Na questão 465, né, Kardec vai perguntar como que os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal, né? Então, tem aqui uma região toda estranha, né, toda nebulosa, e um espírito todo desorientado, né? Aí Kardec pergunta, com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem. Está vendo? Às vezes o espírito está sofrendo muito e ele não concorda que você não sofra, que você esteja bem, e aí ele começa a te influenciar negativamente para que você sofra como ele. Aí vem dor de cabeça, vem dor de garganta, vem disposição, vem dor nos ossos, vem tudo aí, uma influência espiritual. Porque você está desatento. Percebe, meu amigo, minha amiga? Eles não vão chegar e criar essa situação para você se você não abrir campo para eles. Então, esteja sempre pensando no bem, sempre buscando fazer o teu trabalho com toda a dignidade possível. O seu trabalho de amanhã tem que ser muito melhor do que o de hoje. Mesmo que você trabalhe numa rotina, mas você vai sempre, mesmo que você tenha que fazer exatamente igual, mas que o seu pensamento seja melhor, para que aquele produto saia com a marca da sua idoneidade, com a marca da sua presença no bem. Por exemplo, quando a pessoa está trabalhando com a alimentação, né, faz trabalho em restaurantes, como é importante esse pensamento estar ligado ao bem, porque aquele alimento vai ser impregnado dos pensamentos de quem os produz. Imagina, né, como é que fica esse alimento no final. Então, é preciso saber disso. Às vezes, tem coisas no espiritismo que tem pessoas que falam assim, eu não quero saber disso, não. Sabe por quê? Porque se eu souber disso, eu serei responsável também. É isso. Porque se você não souber, você vai cometendo enganos, equívocos sobre equívocos. E vai cada vez mais se comprometendo com a lei. Então, é bom que você saiba. Se você produz remédios, produza com bom pensamento. Se você faz confecções, pensa no valor da sua confecção para aquele que vai vestir, para que vai usar. Já falei da alimentação e tantas outras, todas as profissões. Se você é um professor, alimente os seus alunos de bons pensamentos. Se você é uma boa professora, você vai sempre trazer para aquelas pessoas que estão ali à sua frente, aprendendo, sendo motivados por você, com bons pensamentos. Então fica aquela marca, nossa, quando eu aprendi essa matéria, eu aprendi num momento tão bom, foi tão boa aquela aula,
Porque aquele que estava ministrando estava com pensamento muito purificado pelo bem, pela vontade de realizar o bem. Então, nós podemos fazer o bem o tempo todo. O médium trabalha o tempo todo onde estiver. Pensa nisso. Não pensa que mediunidade só é praticada lá na reunião mediúnica. Não, ele é praticado em todas as ações, em todos os momentos que nós estivermos agindo, atuando na vida. Né? Então, que a gente nunca seja uma criatura desse porte, totalmente desesperada, querendo que o outro sofra o que nós estamos sofrendo. Sabe, encarnado costuma pensar isso também, né? Ah, eu estou passando mal, essa pessoa também tem que passar. Meu amigo, minha amiga, cada um é individual. Cada um é individual. Eu não tenho que passar pelas provas que o outro passa. Eu tenho que passar pelas minhas provas. Você terá que passar pelas suas provas. Questão 465A. E isso lhes diminui os sofrimentos como band-aids? Isso lhes diminui os sofrimentos? A resposta é não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. Veja que coisa séria que é isso. Então, esses espíritos que são doentes, né, sofrendo, alguns deles, nem todos, mas alguns deles acham que todo mundo tem que sofrer, igual estão sofrendo. Né? Porque se essa pessoa não estiver sofrendo, vai doer mais em mim. Você imagina uma pessoa que desencarna, está num processo de sofrimento muito grande, né? Mas está por aqui mesmo, não vai embora. E aí está vendo as pessoas encarnadas, às vezes felizes, trabalhando, atuando, então eles ficam muito chateados, com muita inveja disso, e pode influenciar para tirar a felicidade do encarnado. Então, se você sentir, num momento qualquer, algo assim meio de triste, meio de desânimo, faça uma oração na hora. Peça a Jesus, me proteja, me ampare, porque pode estar sendo influenciado por um espírito, influenciada por um espírito. Isso acontece muito, meu amigo, minha amiga. Observe o seu dia a dia. Se não tem momentos que você tem assim, uma baixa, nossa, está estranho, está ruim, então é a hora de fazer a prece. Muito. Eu aprendi isso há muitos anos atrás, que eu estudo do espiritismo há muitos anos. Então, eu trabalhava numa sessão pública de muitas pessoas, né? E tinha hora que a coisa ficava difícil. Eu ia para o banheiro, né? Fazia uma prece, Senhor Jesus, me ampara, me ajuda. E quando eu saía, tinha assim, um filtro, né? E eu pegava um copinho d'água e punha água lá, e faço conta que eu estou lavando a mão, né? E aí eu pedia a Jesus, coloca um fluido nessa água para mim. E aí eu tomava água e melhorava. Aí eu voltava para o trabalho. Então a gente tem que se proteger, você tem que se preservar. Nós temos os recursos, nós temos que usá-los. Tá? Questão 465B. De que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros, os espíritos sofredores? Qual a natureza desses sofrimentos? Né? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastado de Deus. Né? Então, eles querem, por estar afastados de Deus, eles querem que as pessoas também sofram, que as pessoas estejam é, nessa situação de ter que verter lágrimas. Né? Então, é isso que eles querem. Eles querem que ninguém seja feliz, porque eles não são felizes. Isso é ruim, eles estão se complicando perante as leis de Deus, e uma hora dessas eles vão ter que modificar suas atitudes, ou para o bem ou para o mal, ou por bem ou por mal. Porque sempre chega um momento da taça que enche de fel que não pode transbordar. A pessoa tem que tomar gota a gota desse fel. Tá certo? Continuando, questão 466. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Aqui nós colocamos um quadro da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e nossos atos, que é tirado desse capítulo, né? Está no livro dos espíritos. Está vendo? A pessoa está influenciada por um espírito alcoólatra, influenciando a moça a tomar, a moça e o moço, né? A beberem para ele se beneficiar dos fluidos que saem daquele alcoólico, né? Daquele elemento do alcoolismo. Ele está se beneficiando, então ele influencia. Cuidado você que ainda gosta de barzinho,
que ainda gosta de tomar cervejinha, mesmo em casa, né? Você até pode estar influenciado terrivelmente por um espírito desse. Comecemos a analisar a vida na sua essência. É isso que nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs. Vamos analisar a vida na sua essência, não na aparência. A aparência pode até ser glamurosa para o estilo do mundo atual, mas a essência pode não ser. Então, analisa sempre a essência. A aparência, você só vê e passa. A essência, você observa e captura. Guarde isso com você. Guarde isso, que isso é muito importante, tá? E vamos continuar aqui com o nosso estudo. Vamos agora para um comentário, né, que foi dado ainda dessa questão. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a consistência dos homens na prática do bem. Aí, o espírito imperfeito, para que ele vem? Para colocar em prática aquilo que nós queremos para nós. Como o espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. É o que nós estamos falando, minha gente. É preciso sair da periferia, da superficialidade das coisas e aprofundar nelas. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Isso que eu falei no princípio do nosso estudo. O Espiritismo está trazendo para o homem informações esplêndidas que ele precisa neste momento, como sempre precisou e sempre precisará. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais. Nós é que atraímos, né, a influência negativa, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Tem gente que fala assim, brincando, ele fala assim, se eu pudesse, eu dava um tombo nele. Aí aparece um monte. Quer que a gente ajude? Então, cuidado com a tua palavra. Cuidado com você. Não brinque com a palavra, não brinque com o pensamento. Não temos mais tempo para isso. Eu queria que você ficasse entendido sobre essa questão. A gente não tem mais tempo para brincar com a palavra, porque ela vai atrair esses espíritos que estão desesperados. Eles sabem que a coisa está ruim para eles, então eles querem complicar as vidas dos outros. Tá certo? Cuidado com isso, meu amigo, minha amiga. E aí vai concluir, olha, só quando queirais o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Então, mesmo que eles nos influenciem, mas a gente tem espíritos amigos para nos ajudar, né? Então, que a gente possa pensar muito nisso, sabe? Possa pensar muito nessa nossa atuação no mundo atual, como que ela está. Então, Kardec vai dizer, olha, é assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, é aí que está. Nós é que decidimos, nós é que precisamos. Porque Deus confia em nós. Tanto confia que Ele nos dá o livre-arbítrio. Agora, se eu utilizo mal o livre-arbítrio, o que vai acontecer comigo? O que pode acontecer comigo? Pode acontecer que eu me engalane nos equívocos, né? E me torne uma pessoa extremamente inútil a mim naquele momento. E depois, para eu retomar a minha ação de espírito soberano que sou, vai demorar e vai ter muita dor, muito sofrimento. Então, guardemos isso conosco para que a gente possa ser útil a nós o tempo todo. Se formos úteis a nós, nós seremos a todos aqueles que estiverem ao nosso lado. Questão 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? A gente pode sair disso? Resposta: pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, meu amigo, minha amiga, aqui fica muito claro para nós que nós atraímos os espíritos que vão nos prejudicar. Estranho, né? Mas nós atraímos. É como, por exemplo,
se eu vou fazer uma coisa ruim, eu vou num lugar ruim, que eu sei que é ruim, mas eu vou assim mesmo. Né? Eu vou num encontro, eu vou numa festa que eu sei que vai ser deletéria, mas eu vou assim mesmo. Então, eu estou atraindo aquilo tudo para mim, porque no momento em que eu atraio, eu me potencializo daquilo que eu atraí. Então, veja você, eu atraio o espírito que vai me prejudicar, eu atraio o ladrão, eu atraio o meu assassino, eu atraio o meu estuprador, eu atraio tudo aquilo que vai me prejudicar, porque eu estou com um pensamento errado, ou então eu tenho uma força muito grande do meu passado que me induz a isso. Então, sempre a oração, sempre a prece para você se elevar em sentimentos superiores, em estruturas superiores, para que você não corra esse risco de atrair maus espíritos. Talvez você não faz isso conscientemente, mas faz inconscientemente. O inconsciente age muito. Então, nós temos que estar muito atentos ao que eu aceito para a minha vida, para a minha companhia. O que eu aceito? O que eu concordo? Tá? E se você concorda com atos do mal, você está atraindo espíritos do mal. Se você concorda com a eutanásia, com aborto delituoso, se você concorda com pena de morte, se você concorda com esses variáveis vícios que existem aí, então você está atraindo espírito ruim, espírito maldoso para você, que vão fazer de você um coleguinha de ação. Né? O que eles querem fazer para o mundo físico, eles vão fazer através de você. Então, é isso que nós temos que evitar. Né? Essa informação, meu amigo, minha amiga, nós temos que trazer com muita intensidade para nós. Senão, nós não vamos conseguir superar, né, as nossas provas aí. Questão 468. Renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Né? Então, se o homem repele uma vontade de um espírito desse aí, na tentativa do espírito, será que eles renunciam? Né? Então, vamos ver. Que querais que fizesse? Quando nada conseguem, abandonam o campo, entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gato que tocaia o rato. Então, você não aceitou a influência. Beleza, ótimo, você fez o certo. Agora, tome cuidado. Porque se você claudicar um pouquinho, eles estão na tua espreita, são a nossa espreita. Então, tenhamos cuidado com isso. Às vezes, nós fazemos bem um dia e no outro dia a gente faz mal, porque nós não nos policiamos, não tomamos conta de nós, certo? Isso é muito importante. Seja soberano, meu irmão, minha irmã. Você é filho ou filha de Deus. Você está num processo incrível de evolução, que é um projeto divino a teu respeito, a teu favor. Então, cuidado, não deixe que ninguém interfira nisso. Você é você, tá? Questão 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança, repilareis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam a paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Está tudo muito explicado, né, meu amigo? Aqui, essa resposta que os espíritos dão a Kardec, e a toda a humanidade, vamos colocar assim, isso aqui mostra tudo que a gente está estudando. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos e que sopram a discórdia entre vós e que vos insuflam as paixões más. Cuidado com o seu sexo, sua sexualidade. Cuidado, meu amigo, com as suas bebidas alcoólicas, com o tabagismo, com drogas alucinógenas, com discórdias em família, com brigas, com gritos. A pessoa, quando grita, olha só o que eu vou dizer para você. Se você está conversando com uma pessoa e ela gritou com você, você silencia. Isso significa o seguinte: ela perdeu a discussão, porque ela perdeu a compostura. Ela não tem mais argumentos. Então, ela grita para se fazer entendida e respeitada. Não grite, nunca.
André Luiz fala isso. Não grite. O grito significa rebeldia e expansão. Então, vá com calma. Se alguém gritou com você, ele não tem argumento, ou ele não sabe se controlar, mesmo que tenha argumento, ele não sabe se controlar no seu argumento. Então, você silencia, porque a melhor maneira de estancar o grito do outro é o silêncio que fazemos, porque ele fica sem ressonância, ele não tem a ressonância do grito. Porque se um grita e o outro grita, tem a ressonância. Então, vira uma discórdia, uma balbúrdia. Então, um grita, o outro silencia. E se você tiver que expor o teu pensamento, o teu argumento, não o faça pelo grito. O grito não funciona. O grito é uma explosão infeliz do ego inferior, que é frágil e que é inseguro. Vamos continuando então, né? Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está vendo, mais uma vez, a necessidade de sabermos o Evangelho, de estudarmos o Evangelho. Questão 470 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova nossa firmeza no bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhe alguma responsabilidade? Então, ter uma missão no espírito de fazer o mal para o outro? A resposta é: a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz, fala por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Ou seja, o espírito ele já está na faixa do mal. E alguém precisa dessa prova, né? Então, pode ser que seja permitido que esses espíritos atrasados se aproximem da pessoa para provar a resistência dela, a resistência dele. Então, eles não fazem isso por missão, mas fazem por desorientação. Sabe, meu amigo, quantas vezes a gente lê nos livros do André Luiz que esses espíritos são dominados por falanges superiores, por líderes, né? Que impõem a eles que obsidiam alguém. E para essa pessoa que está sendo obsidiada, é uma prova. Você consegue resistir? Você consegue não ser influenciado ou influenciada? Aí o mérito é todo seu. Não haverá obsessão. A obsessão só ocorre se você permitir, se você abrir tua guarda. Aí a obsessão vai acontecer. Então, cuide de você. Viva a tua vida com felicidade, com alegria, porque isso espanta mau espírito. Sabe? O espírito, quando vê uma pessoa alegre, a maioria sai fora dele. Os que tentam é porque são, né, espíritos muito sofredores, mas a sua felicidade e a sua proposta de frequências altas pode ajudá-lo a se recompor também. Então, meu irmão, minha irmã, é um trabalho lindo isso. É uma função maravilhosa, onde encarnado e desencarnado se ajudam, se houver essa intenção. Nós nos ajudamos mutuamente, porque somos todos filhos de Deus num processo de evolução em que a alternância de encarnado para desencarnado acontece o tempo todo. Então, é importante que nós nos ajudemos. Os encarnados precisam dessas informações para que ele possa viver de tal maneira que o desencarnado, em desajuste, ao aproximar do encarnado, sinta vontade de melhorar. Por exemplo, quando nós fazemos o culto no lar, os espíritos que, porventura, estejam tentando prejudicar a família, eles serão orientados ali e podem ir embora. Né? Então, não é expulsar o espírito, é ajudar o espírito no seu crescimento, com a nossa conduta reta, moralizada, digna, ética. Então, nós estamos ajudando todo mundo. A nós e a todos aqueles que estiverem ao nosso derredor, não importa se encarnado ou desencarnado. Questão 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima insatisfação, sem que ele conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física, então uma pessoa aqui embaixo, né? Totalmente triste, angustiado, né? Então ele vai dizer que é quase sempre efeito das comunicações e que inconscientemente entrais com os espíritos,
ou da que com ele estiveste durante o sono. É muito importante saber isso, porque às vezes inconscientemente eu atraio esses espíritos. Aí me dá uma sensação de angústia, nós já falamos aqui anteriormente. Então, se você sentiu uma sensação de angústia, de ansiedade, pare tudo. Pare tudo. É hora de fazer uma reflexão. E pode ser também que durante o sono a gente encontrou com esses espíritos, sono do corpo físico, o espírito não dorme, né? E a gente teve com eles uns contatos meio estranhos e eles ficam conosco durante o dia. Também é hora de viver um bom dia para que a gente tenha uma boa noite. Só não adianta eu dar boa noite para os outros. Ele viveu um bom dia, o dia dele foi tranquilo, foi correto, foi justo, foi digno, ele soube lidar com todas as situações sem perder a calma, sem perder a estrutura da sua soberania. Se ele conseguir, ele vai ter uma noite muito tranquila, certo? E aí vamos continuando aqui, olha, questão 471. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos ou podem também criá-las? Aqui está um quadro terrível, meu amigo. Isso aqui pode ser muito dantesco para a nossa vista, mas acontece. Ainda bem que tem os espíritos amigos, estou aqui ajudando, está vendo? Olha uma pessoa com uma garrafa de bebida, conversando, olha o obsessor dele fluindo, usufruindo deste fluido. Agora tem uma coisa aqui nessa imagem, né? Que é assim, se eu sou alcoólatra e inveterado, quando eu desencarnar, eu vou fazer a mesma coisa. Vou ficar atrás de encarnado, influenciando para que ele beba, para que eu sirva dos fluidos dele. Então, a bebida alcoólica precisa ser tirada, absorvida do nosso meio, porque é um dos motivos de muita obsessão. Também o tabagismo, também a droga alucinógena, o sexo sem responsabilidade, tudo isso. Mas a bebida alcoólica ela é mais social, né? Todo mundo acha um glamour beber. Então, olha as consequências, tá? A gente está só colocando aqui. Então, Kardec pergunta, né, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal limitam a aproveitar a circunstância em que nos achamos ou podem também criá-las? Então, ele vai dizer que aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses que tenha sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir depois a se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, aqui está dizendo o seguinte, olha, que interessante, você está indo num caminho, né? E de repente os espíritos sabem que tem um dinheiro ali, né? Deixado ali, ou perdido. E então eles te induzem a passar por aquele caminho. Aí você vai. Chega lá, você acha o dinheiro. Então, qual é o certo? Não é seu o dinheiro. Você tem que devolver o dinheiro. Ele não é seu. Eles ficam induzindo você a ficar com ele para que você erre. Né? É uma coisa que ele dá aqui como exemplo. Então, meu amigo, o que não é nosso, não é nosso. Mesmo que você encontre um dinheiro, que depois como é que você vai devolver esse dinheiro? Você não sabe de quem que é? Dê para uma instituição, mas não se apodere dele. Aquela instituição que você sabe que é respeitada, né? Dê para essa instituição. Pronto, você está se imiscuindo do erro, tá? É uma coisa, pode ser uma prova que chegou até você. Né? Questão 473. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado neste corpo? Tem muita gente que acha que é assim, é incorporação, que o espírito entra dentro do corpo do encarnado. Então, eles falam que isso, então entrou dentro do corpo dele. A resposta é essa, olha, o espírito não entra em corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que esse terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Ou seja, o espírito ele não entra no corpo do outro. Percebe? Não tem essa coisa de encaixar dentro do corpo, não. Ele vem aqui e joga a frequência dele, a mental,
É aqui o espírito encarnado pega a frequência e eles atuam iguais, mas não encaixa, não entra no corpo. O corpo é daquele que está encarnado, que ele vai ser dele até o momento final, o último sopro de vida física que ele tiver. Então, guarde isso com você. Um espírito não entra no corpo do outro. Ele aproxima e joga seu fluido mental, a sua vibração. Se o encarnado estiver naquela mesma frequência, então é uma justa posição de ideias, mas não de encaixe de corpo. Ficou claro para você? Guarde isso aí, porque tem muita gente que acha que entra, tá? Tem muita gente aí que acha que entra e ficam falando coisas estranhas por aí, tá? Bom, vamos agora para a questão 474, simbiose espiritual. Olha só. Desde que não há possessão propriamente dito, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se, de certa maneira, paralisada? Sem dúvida. E são esses os verdadeiros possessos. Mas é preciso saibais que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epilépticos ou loucos, que mais necessitavam de médico que de exorcismo, têm sido tomados por possessos. Então, tem pessoas que querem estar nessa simbiose, nesse juntamento, né, que eu falei para vocês. Eles querem isso. Segundo isso, para se potencializar, para ter mais coragem, mais força, né? Tem pessoas que vão para uma reunião, gente, e tomam uma bebida, né? Uma reunião de negócios, por exemplo, e tomam uma bebida, ou então usam uma droga qualquer, para se potencializar. Que é isso? Não pode ser assim. Isso só prejudica. Cuidado com essas coisas, porque é nós que desejamos a sua fraqueza e por desejá-la. Então, seja forte. Eu sempre gosto de falar essa palavra, soberania do Espírito. O Espírito é soberano e ele tem a proposta divina com ele. Ele é filho de Deus, então ele tem Deus dentro dele e tem as suas virtudes já desenvolvidas. Então, se ele está numa determinada posição que tem que tomar uma decisão ou participar de uma reunião dessas, ele está potencializado pela própria soberania dele e não por aqueles artifícios que ele vai usar e que vai prejudicá-lo, em vez de ajudar, né? Kardec vai colocar o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, isto é, de uma categoria de seres maus por natureza. E a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo, pois que, nesse sentido, não há demônios, e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, não há possesso de conformidade da ideia a que essa palavra se acha associada. O termo possesso só se deve admitir como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode achar-se com relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. Então, você vê, por exemplo, o espírito que está totalmente subjugado pelo espírito encarnado, subjugado pelo outro. E lá no mundo espiritual também tem essa subjugação, né? E aqui também, encarnado com encarnado. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado, não perdermos a nossa individualidade. Porque aí, nós perdendo a nossa individualidade, não é perder a individualidade, o contato com a nossa individualidade, que é divina, então pode acontecer tudo isso com o nosso ego inferior. Cuide-se, meu amigo, cuide-se. Cuidado com o que você aceita, sabe, com as tuas propostas de vida. Você quer muito uma coisa, mas analisa se é possível, se aquilo de fato vai ser bom para você. Porque às vezes a gente se perde aí, no desejo, né? Eu quero porque quero. E aí os espíritos inferiores vão se aproximando, como que a nos potencializar e nos dar sugestões erradas. Então, eu me torno corrupto, eu me torno assassino, né? Eu me torno totalmente dissociado de uma sociedade pura. Então, eu perturbo a mim e a sociedade se eu tiver força para isso. Então, cuidado, muito cuidado com as tuas ações aí, tá? Questão 475, né? Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Sempre é possível. A quem quer que seja, subtrair-se a um jugo deste que com vontade firme o queira. Vontade firme. Então você não deixa, eu não quero isso, né? Eu não quero. E aí eu consigo não tirar a influência deles.
Questão 476, mas não pode acontecer que a fascinação exercida pelo mau espírito seja de tal ordem que o subjugado não a perceba? Sendo assim, poderá uma terceira pessoa fazer que cesse a sujeição da outra? E, nesse caso, qual deve ser a condição dessa terceira pessoa? É o que vai ajudar, né? O médium, o psicólogo, o psiquiatra, né? Sendo ela um homem de bem, a sua vontade poderá ter eficácia, desde que apele para o concurso dos bons espíritos. Porque quanto mais digna for a pessoa, tanto maior poder terá sobre os espíritos imperfeitos, para afastá-los, e sobre os bons para os atrair. Todavia, nada poderá, se o que estiver subjugado não lhe prestar o seu concurso. Há pessoas a quem agrada uma dependência que lhes lisonjeie os gostos e os desejos. Qualquer, porém, que seja o caso, aquele que não tiver puro coração, nenhuma influência exercerá. Os bons espíritos não lhe atendem ao chamado, e os maus não o temem. Então, tem pessoas que adoram ser bajulados por esses espíritos atrasados. Não, você é maravilhoso, você é maravilhosa. Meu Deus, você é inteligente, né? Não, você tem razão. Não deixa ninguém tomar teu lugar. Vai lá, briga, vai na justiça. Pode ser uma influência muito negativa, né? Sabe qual que é a melhor justiça? É aquela que faz com que cumpramos os nossos deveres. Essa é a melhor justiça que a gente tem que pedir para nós. Porque a justiça divina é natural. Quando eu cumpro os meus deveres, a justiça de Deus vem por naturalidade. Foi exatamente por isso que Jesus falou no Sermão do Monte: bem-aventurados, né, aqueles que buscam pela justiça, porque serão saciados, porque serão conduzidos a ela. Mas essa justiça é a justiça que eu faço, que eu obtenho, que eu tenho ao cumprir os meus deveres. Aí não tem problema nenhum. A justiça divina se faz. No tempo certo, ela se faz. Tem pessoas que não aceitam esperar o tempo, mas é preciso entender isso, meu amigo, minha amiga. E agora nós vamos colocar uma que as fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia sobre os maus espíritos? Não. Estes últimos reis se obstinam quando vem alguém tomar isso a sério. Então, se fala muito em exorcismos, né? Muito, a gente tem muito esse conhecimento por aí. Cuidado, porque eles acabam rindo dos outros. É pela força moral do doutrinador que o espírito vai cair em si. Não é é, por colocar nele, né? Fazer com que ele tenha medo de alguma coisa, sabe? E mostrar um objeto qualquer e tal. Nada disso funciona. É pelo poder moral do espírito doutrinador e do médium que quer se safar disso. Porque se o médium não quiser também, ele gosta disso, então vai ficar guardando isso para ele. Eu falo médium obsidiado, não médium com trabalhos. Todo mundo é médium, né? Então, às vezes, a pessoa gosta disso. Gosta de ser poderoso, chegar, falar baixo, falar alto, gritar, né? Mostrar, estufar o peito. Pode ser uma obsessão terrível, uma simbiose perfeita. Então, se a pessoa quer isso, ninguém vai tirar. A não ser que o tempo, né, faça com que aquela criatura comece a sofrer muito, porque essas influências acabam atingindo a saúde física do encarnado. E aí ele vai procurar socorro, né? Aqui temos uma situação: pessoas animadas de boas intenções e que, nada obstante, não deixam de ser obsidiadas. Qual então o melhor meio de nos livrarmos dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência. Nenhum valor lhes dá as sugestões, mostrar-lhes que perdem o tempo, em vendo que nada conseguem, vão embora, afastam-se. Aí, cansa o espírito. Ele está falando, você não dá atenção, fica na sua, sabe? Se você der atenção, se você fizer aquilo que ele te sugere fazer, briga, né? Vai lá, tira satisfação, é barraqueiro, barraqueira, faz aquela confusão toda, chama a atenção de todo mundo. Isso pode ser uma ação terrível dos espíritos obsessores. Se a pessoa é tranquila, não vou mexer com isso, Deus está comigo e eu vou resolver. Tá? A prece é o meio eficiente para a cura da obsessão. A prece é, em tudo, um poderoso auxílio, mas crede não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado faça por sua parte.
porque se torne necessário para destruir em si mesmo a causa de atração dos maus espíritos. A questão 479. Vamos orar? Vamos, mas só ficar balbuciando palavra também não dá. Eu tenho que pedir a Deus, mas fazer a minha parte. Não entrar mais em situações que me compliquem a vida. Guarde isso, né? E aí nós temos uma questão 480 que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionados no Evangelho. A gente vê muito isso dizendo que Jesus expulsou demônios, né? O que eles vão dizer? Olha, depende da interpretação que ele se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuídos a causa de uma enfermidade, quando a houver descurado, direis com acerto que expulsaste o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que emprestais às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto, e não esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Então, tem pessoas que acham, né, que eu vou... demônio, né, é um ser criado por Deus. Então, eu vou tirar esse ser criado por Deus da influência que ele está exercendo sobre mim. Certo? Então, isso não é ser criado por Deus para só prejudicar as pessoas. Esse demônio que a gente fala muito nele é um espírito que está com problemas, um espírito obsessor. E também ele faz aqui uma relação muito interessante. Pode ser uma doença também, um demônio, ou seja, uma coisa que te perturba. Então, você extingue a doença, a enfermidade, você está livre dela. Então, é preciso saber dar nomes certos às coisas, sabe? Então, o que Jesus fazia? Ele conduzia os espíritos obsessores daquelas pessoas para o bem, né? Então, ele não estava falando que tem um demônio, que Deus criou o demônio. Não, ele buscava educar. Tanto é que naquela passagem lá de Gerasa, né? ou de Guedara, lá na Decápole, quando Jesus cura aquele endemoniado, que os porcos, né, que os espíritos vão atraídos, né, pelos porcos e tudo, então eles pedem a Jesus, né, que pelo menos, né, eles possam ser atraídos por aqueles animais, para que eles possam buscar ali uma reflexão, né? Então Jesus falava, né, com aqueles espíritos, os espíritos falavam assim: mas, Senhor, o que temos nós a ver contigo? Porque nós queremos é Ele, a criatura que nós estamos buscando, não o Senhor. Mas Jesus, com sua potência moral, espiritual, ele conduzia esses espíritos. Então, meu amigo, aí está o nosso estudo de hoje. É bom que você estude, que você busque, né, a questão 459 a 480 do Livro dos Espíritos, ali está todo esse conteúdo. Então, que você possa se aprofundar mais, querer aprender mais, para que você tenha uma vida mais saudável. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco, muito agradecido a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, por nos proporcionar esse momento, e vamos continuar com as nossas reflexões, os nossos pensamentos. Até o nosso próximo Lições Espíritas, e você fica com Deus, a sua família seja amparada sempre. Tchau, muita paz. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.